Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui no Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, Universidade Sobrapa, falando a respeito de um assunto de grande importância. Vamos trazer hoje para você, nessa aula, a respeito do tema borderline, automutilação e o grito silencioso da dor psíquica. Meu nome é Cidelis, sou graduada em Coach Desenvolvimento Social. Dá licença, Cidelis. Você está gravando? Sim, há muito tempo. Estamos gravando, Ângela. Ok. Sou graduada em Coach Desenvolvimento Social, pós-graduada em Neurociência e TRG. E hoje, pessoal, além de vários cursos a respeito de psicanálise e doutorado em psicanálise livre. Mas hoje, esse assunto que nós estamos abordando, ele é um tema que desperta muitas dúvidas, preconceitos e muitas emoções profundas. O transtorno de personalidade borderline. Quando vemos alguém se cortar, muitas vezes pensamos, por que uma pessoa faria isso consigo mesma? Quem também fez essa pergunta para si próprio, porque aqui nós falamos de ciência, nós falamos de maneira científica, foi Adolf Stern. Ele percebeu que o borderline era alguém que tinha impulsos muito grandes, uma grande impulsividade e dificuldade na simbolização de seus sentimentos. E ele situou esses indivíduos numa zona intermediária entre neurose e psicose. Episódios transitórios de desorganização psíquica. Pensamentos próximos à psicose e que muitas vezes poderiam até mesmo chegar ao autoextermínio por sua dor tão intensa. Por isso, a pessoa com transtorno de personalidade borderline é alguém que precisa muito de carinho, atenção e acolhimento. Na maioria das vezes, nós não estamos diante de alguém que deseja morrer. Não, essa pessoa, ela só deseja tirar de si aquela dor intensa que ela está ali sentindo naquele momento. A dor emocional pode atingir uma intensidade tão grande que o sujeito não encontra palavras para expressá-la. E para ele, a angústia se torna insuportável. E quando ele, só de pensar, imaginar que pode ser abandonado, esse sentimento é devastador. A rejeição, quando acontece, porque todos nós, em um momento ou outro, sofremos algum tipo de rejeição, mas para o borderline, a rejeição é algo que ganha proporções gigantescas. E a sensação de vazio torna-se sufocante. Essa sensação de vazio foi relatada por Freud e Lacan, mostrando que o indivíduo borderline e que a pessoa que está com ansiedade muito grande, ela se sente como se estivesse em uma sala, mas que tudo estivesse ali a oprimindo. E é como se o eu dessa pessoa
desestabilizado não sentisse a própria existência. É como se essa pessoa não se sentisse pertencente a nada, desestruturada, desvinculada. E dessa maneira, essa dor e esse vazio é intenso e sufoca o sujeito. E muitas vezes essas pessoas não compreendem o sentido da vida. E por isso elas se cortam. E o corte não é vaidade, não é por vaidade. Também não é uma maneira de tentar manipular as pessoas em volta para terem pena dela, não é. Não é frescura, não é uma maneira de se fazer de vítima. Não é falta de Deus, é um pedido de socorro. É uma dor profunda, dilacerante. Uma tentativa desesperada de transformar uma dor invisível em algo concreto. Então, precisamos entender que quando uma alma sangra e ninguém vê, o corpo passa a mostrar aquilo que as palavras não conseguiram dizer. Dessa maneira, eu passo agora, nós compreendendo aqui, cientificamente, esse fenômeno, e olhar as pessoas com mais humanidade, eu vou passar para a professora Marianice, pois ela tem aí bastante falas humanas, né? E para passar para vocês, e também alguma abordagem científica, né, professora Marianice? Boa noite, Cidelis, professora Ângela e demais participantes, sou Brapa. Sim, muitas pessoas portadoras do borderline, eles carregam histórias marcadas por traumas emocionais, negligências afetivas, invalidação dos sentimentos, relações familiares instáveis. E quando esses sentimentos tão intensos não encontram simbolização, eles procuram outra forma de expressão. O corpo torna-se palco de sofrimento psíquico. E ao realizar o corte, ocorre momentaneamente uma redução dessa tensão emocional. Ele se corta, tem aquele alívio momentâneo, e naquele momento sente-se aliviado. O sofrimento psicológico é deslocado para a dor física. E essa dor física é localizada, ela tem início, ela tem fim. O tratamento, por alguns instantes, no momento que se trata com acompanhamento, o sujeito ele sente alívio. Mas esse alívio no tratamento, não no tratamento, na hora do corte, que ele acha que naquele momento que ele está se cortando, ele está achando que ele está se curando daquela dor naquele momento, que é momentâneo, né? Mas esse alívio ele é temporário. Só naquele momento, passou, volta novamente a sentir o mesmo vazio de antes. E logo retorna a mesma angústia, aquele mesmo vazio, volta a se repetir constantemente. E o que é importante compreendermos que essas pessoas, eles não precisam de julgamento, de ser apontadas, de ser julgadas, condenadas. O que essas pessoas precisam é de escuta, de acolhimento, de tratamento, de empatia. E a automutilação
é frequentemente um grito silencioso. Naquele momento em que eles estão se ferindo, eles estão gritando. Alguém percebe minha dor? Alguém consegue me enxergar? Alguém ficará comigo mesmo quando eu estiver sofrendo? A automutilação é frequentemente um grito silencioso. Ele quer ser notado, ele quer perceber que tem algo com ele acontecendo automaticamente, que não está visível. Uma dor profunda, né, professora Maria? Uma dor profunda, uma Uma dor de dor alma. que é tão grande que, para diminuir essa dor interna do psique, a pessoa se corta para que essa dor seja diminuída através de um ferimento. Para vocês terem ideia da dor da pessoa com personalidade borderline. É uma questão profundamente humana, que a pessoa está sentindo aquilo, não é uma questão de fingimento, se automutila porque quer mostrar, quer tirar aquilo que tem dentro de si. Porque a dor física é uma dor que todos veem, né? Agora, a dor que a pessoa com borderline está sentindo é uma dor de alma, que vem durante muito tempo, aí até chega o momento que acontecem as consequências, E muitas vezes de pode chegar até chegar ao a autoextermínio. mutilação. E até ao autoextermínio em alguns casos. É alguém que nós temos que ter muita empatia, cuidado e acolhimento. Não é isso, professora Nice? Isso mesmo. Agora eu passo a palavra para a professora Ângela dar continuidade. Ela está sem voz. Oi, Ângela. Quero trazer aqui uma reflexão que toca assim, muito profundamente a questão da nossa condição humana, né? Porque nenhum ser humano ele nasce desejando se ferir, né? E o desejo de todo ser humano é viver, ser feliz, né? Amar, pertencer à sociedade como indivíduo e não ferir a si mesmo e ser amado. Então, quando a gente encontra alguém que agride o próprio corpo, a gente precisa perguntar, né? Quanto sofrimento foi necessário para que essa pessoa chegasse até aqui? Esse sofrimento, quando não colocado em palavras, a forma que o borderline encontra de externalizar essa dor é através da automutilação, né? E a forma como ele tenta também minimizar essa dor emocional, ele faz a dor física acaba por sublimar, de certo modo, a dor emocional. É a forma que ele tem de expressar essa dor e de fazer com que essa dor diminua, na maneira que a dor física acaba substituindo até um determinado momento a dor emocional. Então, por trás dessa automutilação, né, tem essa luta interna, né, contra sentimentos de abandono. Então, é, é, Não é tristeza, nem solidão, né? é uma tentativa desesperada de transformar uma dor invisível em algo concreto,
Porque quando a alma sangra e ninguém vê, o corpo passa a mostrar aquilo que as palavras não conseguem dizer, não é? E hoje a gente vai compreender, né, cientificamente, esse fenômeno e, acima de tudo, olhar para as pessoas com mais humanidade, porque por trás de cada cicatriz existe uma história, por trás de cada história existe alguém tentando ser ouvido. E é, então eu passo agora Para mim, para esse Delis. sim. Porque assim, eu Então, ainda dizer alguma coisa, porque eu quero dizer que a ciência, né, ela mostra que o tratamento psicológico, vínculos saudáveis, psicanalítico, né, principalmente, que vê o inconsciente, né, a professora Ângela? a psicanálise, ela lida com a dor que vem da castração, né, e tudo isso passa dos traumas, isso tudo vem do inconsciente, daquilo que o sujeito não consegue expressar e que ele quer simbolizar de alguma forma. Então, se a gente criar, né, vínculos saudáveis, né, a ciência mostra que esse tratamento psicológico ele precisa que sejam criados vínculos saudáveis, ambientes acolhedores, que, nesse caso, elas acabam por produzir transformações muito significativas. E quando alguém encontra esse espaço seguro para falar, aquilo que estava sendo expresso, né, através do corpo, a pessoa vai poder colocar em palavras, e poder significar aquilo, né? Porque a pessoa ela tem uma dor que ela não sabe que dor é essa, da onde ela veio, por que ela sente isso. E porque ela não conseguiu simbolizar isso, ela não conseguiu botar na linguagem. Porque, na verdade, a pessoa fica. Ela não tem consciência do que produziu essa dor, né? Porque quando essa dor, ela não conseguiu simbolizar essa dor na infância, porque ela não teve cabedal, né, de cognitivo, de subjetivo, de entender, compreender essa dor, né, porque ela não tinha essa capacidade de compreensão, ela guardou aquilo para si, aquilo ficou no inconsciente, a ponto de chegar um momento que ela precisa colocar isso para fora, ela precisa simbolizar isso. E quando a dor encontra essas palavras, o sofrimento começa a perder sua força destrutiva, né? Então, para que a gente possa sair desta roda de conversa com menos julgamento e menos empatia, a gente tem que pensar, né, E mais empatia. que ninguém escolhe sofrer. A gente tem que pensar que ninguém escolhe sofrer. Muito pelo contrário, né? As pessoas buscam sempre serem felizes. Mas todos podem encontrar caminhos para reconstruir a própria história, porque a partir do tratamento, a partir da sua vontade, porque precisa do querer, né? De se colocar para ser analisado, e que o sujeito vai conseguir expurgar essa dor, né? Vai conseguir ressignificá-la. Isso mesmo, professora Anice. A professora Ângela, isso mesmo. Muito obrigada pela sua abordagem, por trazer para a gente assim conhecimentos tão profundos. E nós agora vamos continuar aqui falando um pouquinho a respeito do quanto é importante nós buscarmos o conhecimento científico do borderline, para que nós saibamos quem é que falou a respeito desse assunto primeiro, qual na contemporaneidade, quem falou também a respeito disso, e dessa forma estarmos compreendendo a ciência de uma maneira assim bem lógica
e agradecendo, né, para essas pessoas de uma certa forma, pois a ciência ajuda a saúde a estar melhor hoje. Por isso é necessário que a gente continue escrevendo a história da psicanálise. Assim como a professora Ângela falou, que na psicanálise a análise é importante e também ter um ambiente onde seja acolhedor, porque na psicanálise nós fazemos análise do paciente, né? Para que esse paciente venha entender a sua dor inconsciente, o que é que hoje está fazendo com que ele venha a se cortar. Porque ele é intenso dessa maneira, se doa tanto em amor, o que é que está por trás disso? Então, a ciência nos ajuda a estar observando isso, né? E as primeiras formulações foram de Adolf Stern, em 1938. Ele foi o primeiro a utilizar o termo borderline na literatura psicanalítica, e ele observou pacientes que não respondiam à técnica freudiana. Ele descreveu um funcionamento intermediário que não era nem neurose típica e nem psicose estruturada. Apontava fragilidade do ego, dificuldades na transferência e instabilidade afetiva. E aqui nasce a ideia de que existe uma fronteira, a ideia de borda, de ter que se segurar em uma borda para continuar o caminho. Já Robert Knight, década de 1940 e 1950, já aqui na contemporaneidade também desenvolveu a noção de estados limites do ego e propôs que os pacientes tinham um ego parcialmente organizado, mas vulnerável à regressão psicótica, e introduziu a ideia de que o borderline pode regredir sob estresse, se aproximando da psicose. E Otto Kemberg também falou sobre isso. Nós, psicanalistas, pesquisamos tudo com base sólida na ciência. Então, lá atrás, o nosso criador da psicanálise, Freud, falou sobre neurose, psicose e perversão. Deixou claro as estruturas da neurose, as estruturas da perversão. E já esses psicanalistas contemporâneos colocaram para nós que existe uma borda, um limite ali onde vai haver uma vivência compartilhada, muitas vezes, entre a neurose e, se em estresse extremo, o neurótico pode ir para a psicose. E no caso de alguém que ama demais, que sente muito, que se doa intensamente, essa pessoa pode estar, sim, ali, né, com a estrutura não só na neurose, mas sob estresse, sob pressão, ele pode ir para a psicose. E Otto Kemberg, o principal teórico moderno, define a organização borderline da personalidade em 3 pilares: a difusão de identidade, o uso de defesas primitivas, como a clivagem, o teste de realidade relativamente preservado. E o que é que Kemberg nos mostrou a esse respeito? Ele falou que o borderline não é uma psicose, mas está estruturalmente mais próximo dela, mais próximo da psicose do que da neurose.
Então, veja bem, existe muita esperança de tratamento para o psicótico através de análise psicanalítica e um tratamento sério, onde o psicanalista vai pesquisar a infância do sujeito e ajudá-lo a olhar o que está envolvido em suas dores emocionais, esse sujeito pode melhorar e muito nesse sentido. Já Hans Coach enfatiza falhas no desenvolvimento do self. O que é self? Self é o nosso senso de individualidade. Então, o borderline, ele surgirá de déficits empáticos precoces. Ou seja, a criança não teve muitas pessoas empáticas em sua volta, cuidando, dando atenção e amor para ela. E também fragilidade na coesão psíquica. A criança, com relação a seu emocional, não teve uma capacidade de estruturar um eu de uma maneira mais coesa, mais firme. Então, essa pessoa tem um emocional um pouco desestruturado, às vezes, nem sempre, mas às vezes. E Margaret Maurer relaciona o quadro às falhas na fase de separação individual. O sujeito borderline teria dificuldade em diferenciar-se do objeto. O que é o objeto? É o objeto de amor dele. E estabelecer uma constância emocional. Então, o borderline, muitas vezes, para ele se ver como sujeito, ele tem que acreditar que o outro faz parte dele. Então, a relação com a psicose é o ponto central aqui. Do ponto de vista científico, psicanalítico, pessoal, o borderline não é psicose, pois mantém, na maior parte do tempo, o teste da realidade, sim, mas apresenta proximidade estrutural, pois usa defesas primitivas, a clivagem, a idealização e a desvalorização, principalmente de si próprio, tá? E também pode ter episódios transitórios de desorganização e a fragilidade na integração do eu. Em linguagem estrutural, neurose é um conflito recalcado. Psicose é a foraclusão que tem a ver com Jacques Lacan. E o borderline, o que é? É uma organização intermediária, com falhas de integração. E agora, pessoal, com essas falhas, e mostrando para vocês aqui, de forma científica, né? Na contemporaneidade, também falamos, já começando em Freud, que é o pai da psicanálise, eu, mais uma vez, né, quero passar para a professora Marianice. Então, em determinados momentos, o outro é visto como perfeito, perfeição. Em outros momentos, ele pode ser percebido como totalmente decepcionante. Aquela pessoa que, no momento, se mostra uma pessoa perfeita, que parece não ter problemas nenhum, em um outro momento, parece ter mudado de personalidade. E essa oscilação não ocorre por maldade da pessoa, e nem é uma manipulação. Acontece porque emoções muito intensas podem modificar a percepção da realidade. Por isso, a psicoterapia, né, a pessoa fazendo análise sempre auxilia o sujeito a construir relações mais estáveis e seguras. E, quando necessário, acompanhamento médico também, né, com especialista. Um psiquiatra.
Aos poucos, aprende-se que amar não significa perder a si mesmo. Ser amado não exige perfeição. Conflitos não significam necessariamente abandono. E o tratamento possibilita uma nova forma de viver os vínculos afetivos. Se a pessoa faz um acompanhamento com os especialistas necessários, né? A pessoa pode viver bem, ter uma vida comum, como todas as pessoas normalmente, sem demonstrar aos outros que tem uma necessidade. E a empatia, a convivência familiar, amizade, ajuda muito também. Então, a convivência afetiva e o tratamento auxiliam para a pessoa ter um bom desempenho. Agora eu passo novamente para a professora Ângela, dar continuidade à nossa conversa. Obrigada, Marianice. Então, pessoal, gostaria de concluir aqui, trazendo uma mensagem fundamentada na experiência clínica e na esperança. Durante muitos anos, acreditou-se, que pessoas com transtorno borderline tinham poucas possibilidades de melhora. Mas hoje, sabemos que isso não corresponde mais a uma realidade pensada anteriormente, Os estudos contemporâneos, eles demonstram que o tratamento adequado promove, sim, mudanças significativas. A psicoterapia ajuda o paciente a reconhecer emoções, a compreender suas reações e a desenvolver recursos internos para lidar com a angústia. Aquilo que antes era expresso através do corpo, dos impulsos, ou aquilo que antes era aquilo que era expresso através do corpo, dos impulsos ou dos conflitos, pode começar a ser elaborado agora pela palavra, Já não vai ser mais expresso em automutilação e impulsos, que mudam de acordo com o sentimento que a pessoa está lidando naquele momento. E esse é um dos maiores objetivos do trabalho clínico, transformar sentimento em significado, transformar dor em elaboração, transformar desespero em possibilidade. Nenhum diagnóstico define, integralmente uma pessoa, quem ela é de verdade, porque ela está, ela não é, Então, existe sempre uma história maior do que o sintoma. Existe sempre uma subjetividade que merece ser respeitada. E existe sempre a possibilidade de reconstrução quando alguém encontra escuta, acolhimento e cuidado. É isso, pessoal. Muito bem, professora Ângela. E, pessoal, a ciência mostra que a pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela tem um vazio intenso, uma dificuldade muito grande na construção da sua identidade emocional, o seu self. O que é self? É o senso de identidade do sujeito. E também dificuldade com vínculos afetivos ao longo da vida, porque como ela é muito intensa, muitas vezes ela pode ter um ciúme intenso, ou mesmo ela pode ter um medo intenso de perder, o que vai fazer com que aí o relacionamento fique realmente difícil. Quando é um relacionamento amoroso, e mesmo relacionamentos de amizade, talvez seja aquela pessoa que se apegue de maneira exagerada à amizade, que de uma certa forma chega a sufocar a outra, e por isso fica difícil de manter vínculos. É uma pessoa muito intensa, mas nenhum relacionamento consegue preencher aquele vazio que essa pessoa precisa reconstruir internamente. A pessoa borderline, muitas vezes, ela é caracterizada por disforia,
que é um estado afetivo caracterizado por mal-estar difuso, irritabilidade, angústia, sem um objetivo claro, muito presente mesmo nessas estruturas borderline, esse sentimento de vazio, a instabilidade emocional, as crises de identidade e também a distimia. O que é distimia? É o transtorno depressivo persistente, um humor deprimido crônico que é menos intenso do que uma depressão que seja constante, assim, ou aquela ansiedade exacerbada que pode acontecer de uma hora para outra com qualquer um de nós. Então, todos esses quadros podem coexistir com esses quadros de personalidade borderline. A disquisia, que é a dissociação, se a intenção foi algo relacionado a uma fragmentação psíquica, a pessoa ela vai se dissociar, ora uma personalidade, ora outra, porque ora ela está mais instável emocionalmente e ora menos. Então, ela aproxima-se de dissociação ou a clivagem, que é um conceito relevante na psicanálise, a divisão do eu, a coexistência de estados psíquicos que não foram integrados. Então, também a discinesia, um movimento involuntário anormal, que, de certa forma, não pertence ao campo, né, psicanalítico como estrutura. Então, assim, isso também pode acontecer. Mas um dos piores problemas, quando é muito grave o problema da pessoa com relação à personalidade borderline, é o corte. Essa busca intensa que ela tem de diminuir aquele vazio através de se cortar, para que essa dor que ela tem, ela sinta a dor que ela se cortou e diminua a dor de dentro. Então, existe por trás destes comportamentos não uma fraqueza, mas uma necessidade profunda de pertencimento, um desejo humano de ser amado, reconhecido, compreendido. E quando nós procuramos compreender essa dinâmica, é um passo importante para nós estarmos substituindo o nosso julgamento por empatia, né, pessoal? Mariane, você quer falar mais alguma coisa? Então, só resumindo um pouquinho tudo que a gente falou. O Sim. paciente com borderline, ele usa o corte como uma forma de externizar uma dor emocional muito intensa, e a pessoa não consegue expressar de outra forma, a não ser se mutilando, se maltratando. Então, por isso que o apoio terapêutico psicanalítico é muito importante. E o ideal é que o paciente seja acompanhado por um psiquiatra que vai avaliar a parte medicamentosa, também um psicanalista, o psicoterapeuta especializado em transtornos de personalidade, como tem o DBT, é essencial, além de outros, como as equipes multidisciplinares, como assistentes sociais, terapeutas, psicanalistas ocupacionais, podem ajudar no suporte. Então, precisa de ter esse acompanhamento para que a pessoa se sente bem no convívio normalmente com as pessoas, como uma pessoa dita normal, como todos, né? Alguém pode perguntar, como surge um problema numa pessoa? Não existe uma única forma, uma única causa.
Mas é uma combinação de fatores que vem desde a infância, como traumas trazidos da infância, instabilidade no ambiente familiar, fatores genéticos, neurobiológicos. Quer dizer, é um quadro bem complexo. Muitas vezes se diz, tem cura? Não existe uma cura, não tem, na maioria das vezes, nos casos já mais extensos, não é uma condição que se cura, mas não tem a cura completamente. Mas ele pode ser muito bem controlado com os acompanhamentos corretos, como aquilo que eu citei, né? Os psiquiatra, psicoterapia, análise. A psicanálise ajuda muito, que vai trabalhar desde a infância desse sujeito. E continuando também com os medicamentos, né? O acompanhamento necessário, com um profissional, né? Com psiquiatra, que não pode faltar, principalmente para medicação, e é necessário esse suporte bem estruturado, assim a pessoa consegue ter uma vida estável, reduzir crises e melhorar muito a qualidade de vida. Muito obrigada, professora Anice. E parece que você tem um poema para ler aí para a gente na sua despedida, né? Nem toda ausência é abandono, nem toda distância é perder. Às vezes, a vida nos ensina novas formas de permanecer. E quando a dor encontra palavras, o coração encontra direção, pois toda história merece acolhimento e compreensão. Muito Boa obrigada, noite a professora. todos, muito obrigada. Sou Brapa, professoras. Um grande abraço, gratidão a todos. E até daqui 15 dias, mais uma vez, para falarmos novamente, pessoal, a respeito de psicoses. Agora, quem vai participar e aqui também deixar seu poema, sua despedida, mais algumas palavras, será a nossa querida professora Ângela. Bom, pessoal, a gente fala borderline, mas existe uma denominação mais ampla, né? Que é a personalidade borderline, né? A pessoa já contém esse tipo de situação, né? De sintoma, mas ela pode melhorar. Por isso é necessário, como a professora Marianice falou, a questão da medicamentosa, né? Como eu já falei, a questão dos ambientes acolhedores e a psicanálise, né? Que trata dessas questões do inconsciente, desses traumas e desses recalques infantis, né? Para que a pessoa possa ressignificar essa dor e conseguir melhorar, né, essa condição. Então, e aí eu quero também aqui deixar, né, uma mensagem de esperança para todos aqueles que sofrem com essa questão, né, que é um poema muito bonito, porque as pessoas vivem muitas vezes, né, uma tempestade, ou se sentindo como se estivesse dentro de uma onda, que a onda as pega e arrasta seus joelhos no chão, né, na areia, e ela sai dali, dentro daquela onda, toda machucada, toda ferida, mas quando ela sai dali daquela onda, daquela tempestade, ela enxerga o céu, né? Porque ainda existe o céu para que ela possa olhar, e aquele horizonte também. Existe um horizonte, e depois também da noite escura, ainda existe o amanhecer. O sol, o sol vai embora, né? E volta no dia seguinte. Todo dia ele nasce novamente, trazendo esperança. E que cada cicatriz se transforme em memória de superação. Com esforço, com trabalho, com auxílio, com acolhimento, essa pessoa consegue
sentir melhor. E aí que essa esperança encontre moradia em cada coração desses que precisam desse acolhimento, dessa empatia, desse tratamento que vai trazer para ela momentos melhores, de mais felicidade. É o que todos nós buscamos nesse mundo, né? Sermos felizes. Isso mesmo, professora Ângela, porque, na verdade, aquelas palavras lá atrás, ditas aqui pela Marianice, se a gente parar e pensar, elas têm a ver com todos nós. Deixa aqui até ver o que é que a Marianice falou, não tem muito tempo, sobre como que o borderline se sente. Borderline, ele se sente como alguém do tipo assim, alguém percebe a minha dor? Alguém consegue me enxergar? Alguém ficará comigo, mesmo quando eu estiver sofrendo? Na verdade, pessoal, quem é de nós que não se sente assim de vez em quando? Quem é de nós que, de repente, não sente como se a onda estivesse arrastando os joelhos no chão? Essa é uma questão profundamente humana. Quem de nós não tem as nossas dores? A verdade mesmo é que quem está na psicanálise, quem estuda psicanálise, corre atrás, tem sofrimento, tem dor. É por isso que veio estudar a psicanálise. Não tem nenhum de nós que está aqui que não tem uma dor. É por isso que a gente está aqui, porque através dessa dor nós não queremos causar dor, nós somos aqueles que têm dor, mas nós queremos diminuir a dor do mundo. Muitas vezes as pessoas nos olham com um certo preconceito por causa das nossas palavras, os nossos vídeos falando sobre psicanálise, mas esse não é o objetivo, não é machucar ninguém, não é ofender ninguém. O nosso objetivo enquanto psicanalistas é que cada um de nós possa olhar para nós mesmos, nos melhorar como sujeito, como ser humano, nós mesmos. Eu, por exemplo, a professora Nice, a professora Ângela, a professora Sônia, que está aqui com a gente, se ela quiser falar alguma palavra, fica à vontade, viu, professora Sônia? Pode levantar a mão. E eu vou ler um poema para eu fazer aqui o meu término, e se a professora Sônia quiser fazer ou falar alguma coisa, pode falar também. Délis, por isso que na psicanálise a gente tem como fundamento o tripé psicanalítico, né? Isso. A teoria, a prática e a supervisão. Sim. Porque por isso, na supervisão, o próprio analista, ele entende por onde passa suas próprias dores, né? E nós precisamos sempre estar cuidando da nossa dor para ir cuidar da dor do outro. E os assuntos que a gente traz aqui não é para ofender você, nem você, ninguém. Os assuntos que a gente traz aqui é para cada um poder olhar para si próprio e olhar para o outro ser humano do seu lado com um pouquinho mais de empatia e acolhimento, porque é isso que o mundo que nós vivemos está precisando, gente. Existe uma frase de um sábio, né, Confúcio, que dizia: seja você a mudança que quer ver no mundo. Se a partir de nós, de cada um de nós, psicanalistas, nos transformando e ajudando a transformar o mundo a partir de nós mesmos. Cada um de nós aqui no Grupo Sobrapa, nós estamos aqui com o objetivo de ajudar você, de estar ajudando você, cada um de vocês, a curar as suas feridas. Então, que vocês também nos vejam como seres humanos que não estão aqui para agredir você, mas para te dar um pouquinho de carinho, para poder ajudar você a olhar para essa dor. E com isso, eu vou ler o último poema, né? Há um vazio que não se vê, um silêncio que ninguém escuta, mas dentro da alma ferida,
a esperança ainda luta. Quem encontra uma mão estendida descobre um novo caminho e aprende pouco a pouco que não precisa caminhar sozinho. Aqui somos nós. Professora Sônia, quer falar alguma coisa, querida? Boa noite. Eu só quero, assim, parabenizar vocês, né? Eu assisti. Hoje, como eu não estou de folga em casa, consegui assistir. Maravilhoso o tema, bem. Foi ótimo, excelente. E a gente quer que você participe com a gente na nossa próxima live, tá? Porque você também fala sobre psicose, neurose, mas é em outra aula e outro tipo de abordagem. Então, se você na próxima live quiser participar, fica à vontade, é só você falar comigo, viu, querida? Tá bom. Olha, gente, muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo aqui no canal Coisas de Cideles. Muito obrigada a cada um que está assistindo aqui na Universidade Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco. Um beijo, que Deus abençoe o seu lar, o meu lar, o lar da professora Sônia, da professora Ângela, da professora Maria Nice, e que cada um de nós possamos seguir em paz, ajudando a construir um mundo melhor. Nós estamos aqui para isso, e não para derrubar o nosso irmão. Com isso, nós encerramos a live de hoje e agradecemos a presença de cada um de vocês.